a oitavo ano. E agora a gente vai falar sobre áreas de figuras planas, né? Acredito que você já deve ter estudado isso aí antes. E para começar, nós vamos começar com a área do retângulo. Vamos lá, né? A área do retângulo. A área do retângulo, ela é multiplicada dessa forma aqui. A área é igual a base vezes a altura. Eu vou pegar a base, que é esse lado que tem aqui, e a altura. Ou comprimento vezes largura, tanto faz. Normalmente a gente utiliza base vezes a altura. Professor, porque a altura está com H, que a gente considera no inglês. Tá bem? Então, se eu quero calcular a área do retângulo, é só multiplicar a base vezes a altura. Um exemplo, se eu tenho um retângulo, esse retângulo eu tenho 6 metros de base e 2 metros de altura, ou 6 metros de comprimento e 2 de largura. Para calcular a área em metros, eu vou fazer o quê? 6 vezes 2. 6 vezes 2 dá 12 metros quadrados. A unidade de medida de área é metros quadrados ou então centímetros quadrados e assim por diante. Por que metros quadrados, centímetros quadrados? Vamos ver. Vamos dividir esse retângulo em 6 partes. Vou tentar dividir em igual, sei que não vai ficar. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui eu vou dividir em 2 partes. Quantos quadrados ficou? Ficou retângulo aqui, mas suponha que foi quadrado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ficou 12. Então quer dizer isso. 6 vezes 2, 12 metros quadrados. Vamos lá para a área de um quadrado. É a mesma coisa da área do retângulo. Só que aqui a gente representa por L. Ou seja, esse lado é igual a esse lado é igual a esse, que é igual a esse. No quadrado, todos os lados são iguais. Então, se eu quero achar a área de um quadrado, é só multiplicar L por L. Ou seja, lado vezes lado. Ou então, o lado ao quadrado. O triângulo. O triângulo, a área do triângulo é base vezes a altura dividido por 2. Por que, professor, dividido por 2? Nós temos aqui a base, a altura do triângulo e vou dividir por 2. Vamos fazer uma demonstração aqui. Dado um retângulo, tá ok? Se eu dividir, como é a área do retângulo? Base vezes a altura. Se eu dividir esse retângulo no meio aqui, eu formei o quê? 2 triângulos. Por isso que a gente fala que a área do triângulo é a área do retângulo dividido por 2. Ou seja, base vezes a altura dividido por 2. Porque é a metade aqui, ó. Formou 2 triângulos. Agora vamos falar sobre o círculo. Vão anotando aí, para não esquecer. No círculo, eu quero falar sobre o perímetro e sobre a área do círculo. O perímetro a gente normalmente é representado por C, da circunferência. Que a gente fala que é a medida da circunferência. A medida da circunferência é 2πr. E a medida da área é πr ao quadrado. E esse valor de π, professor, tanto faz. Na questão tem dizendo, muitas vezes vai estar representado por 3,14, que é um valor até mais, porque π é igual a 3,14, 15 e assim vai por diante, é um número infinito, é um número irracional. Então vocês gravem aí. Essa aqui é a circunferência, ou seja, a medida da circunferência de um círculo, 2πr, 2π vezes o raio, e a área é πr ao quadrado. E o que é raio? Raio é a medida do centro da circunferência até a sua borda. O diâmetro é de uma borda a outra, passando pelo centro da circunferência. Nós dizemos que o raio é a metade do diâmetro, ou seja, é o diâmetro dividido por 2. Tá ok, gente? E tá aí umas questões. Vamos lá discutir essas questões.
Primeira, um piso quadrado de cerâmica tem 15 centímetros de lado. Qual é a área desse piso? Se ele é quadrado, tem 15 centímetros de área, é só usar o quê? A fórmula da área do quadrado para resolver. Quantos pisos são necessários para pavimentar uma sala de 45 metros quadrados de área? Vocês vão tentar, primeiro, passar para metros quadrados, 15 centímetros, tá entendendo? A gente sabe que 15 centímetros, para passar para metros, eu tenho que dividir por 100. Dividindo 15 por 100 vai dar 0,15 centímetros. Então, vai calcular a área dessa forma aqui. Eu vou pegar 0,15, agora vai estar em metro, né? Não vai estar mais em centímetro. Vezes 0,15, que vai dar 0,225 metros quadrados. Aí vocês vão pegar 45 e dividir por isso aqui na calculadora, por 0,225. Na segunda questão, quantas telhas francesas são necessárias para cobrir um telhado formado por duas partes retangulares, com as dimensões da figura a seguir? Se para cada metro quadrado de telha são usadas 20 telhas. Primeiro, vocês vão calcular a área desse telhado aí. A área desse telhado é o que? É um retângulo. Vocês vão calcular a área do retângulo e saber quantas telhas vai caber aí. Ou seja, vou pegar a quantidade que eu achei e multiplicar por 20. Por quê? Porque cada metro quadrado tem 20 telhas. Terceira questão. O menino brinca com um arco de 1 metro de diâmetro. Que distância ele percorre ao dar 100 voltas no arco? Vocês vão usar essa fórmula aqui. Tá entendendo? Tá mandando usar π 3,14. Pode usar a calculadora. 2π, qual é o raio? Se o diâmetro é 1 metro, então o raio é o quê? 50 centímetros. Aí vocês veem aí quanto ele percorre quando dá 100 voltas. Quarta questão também é de interpretação. A quinta também. Vocês tentam responder aí, tá certo? Por enquanto o vídeo fica por aqui.